criou um método que desenvolve o poder de comunicação. É professor, palestrante e escritor. Eu converso hoje com Pablo Pereira. O Palavra Aberta já está no ar. Pablo, a vontade de escrever surgiu quando? Na adolescência já. Eu escrevia com 12, 13 anos, eu escrevia poemas, textos variados, mas por aí. Que tipo de poema? De todos os tipos. Desde análise da sociedade, poemas de amor, não tinha um tema específico para escrever. E eles eram guardados ou já eram divulgados? Já eram divulgados. Já na época de escola, já divulgava em jornais, né, ou para pessoas para quem eu tinha escrito. Nunca fui de guardar, nunca fui de esconder, mesmo na adolescência. E foi por isso que tu procurasse o curso de letras? Foi daí. Tive a vontade de pensar, curso de letras eu acho que, né, vai me ajudar a escrever mais ou a conhecer outros autores, e por isso eu fiz letras. E ajudou a escrever mais? Olha, na verdade, ajudou um pouco. Mas eu costumo dizer que o curso de letras ele mata a criatividade daquela pessoa que busca ser um escritor. Ele forma um pesquisador e forma um professor. Mas o escritor, ele se perde lá no meio. E foi por isso que tu te tornasse um professor diferente? Talvez, eu acho que começa aí. Eu costumo brincar com o pessoal em sala que todo professor de redação, ele, antes de ser professor de redação, ele tem que ser escritor. Tá, e o que mais? O que mais tu tiras do aluno? Eu acho que tu tira a emoção, né? É emoção. Eu trabalho com 3 pilares, que o primeiro pilar é sensibilidade e criatividade. É ele se conhecer e perceber o que está ao redor dele. Saber que isso é importante. Pergunto se cada um é criativo, todos são. Você é criativa? Eu acho que eu sou um pouco. Casada, namorando, enrolada? Opa. Não vale Vou contar. deixar essa parte pra lá. Namorado que já teve, sempre comprou os presentes ou criou os presentes para dar? Comprei. Sempre comprou. Nunca criou um presente? Talvez. Esse é o primeiro passo do método. Ah, é? Tem. Pergunto para um se ele já criou um presente ou se ele só simplesmente dá um presente comprado. E aí eu mostro, dou algumas dicas de, olha, faça um presente assim para sua namorada. Eu vou contando. E aí um segundo pilar é o repertório e o conhecimento da tua linguagem. Então tudo que você já leu, que você já vivenciou, então uma música, um filme, tudo isso pode ser utilizado na escrita. Então eu faço ele perceber que ele pode utilizar uma música que ele gosta muito no texto dele. E esse método é teu? É meu. Como ele foi desenvolvido? Comecei a desenvolvê-lo em 2005, em aulas de pré-vestibular, percebendo a necessidade do aluno não só de conhecer técnicas de redação da aula tradicional, mas também de se sentir mais seguro, de perceber a sua sensibilidade, a sua criatividade e de fazer diferente. De apresentar realmente um texto que fosse diferente do normal, chamar a atenção para aquilo. E aí, a minha vivência como escritor, o meu passado com depressão que eu tive, que me tornou ainda uma pessoa mais sensível, acho que isso tudo contribuiu para eu perceber que o aluno também precisava dessa segurança. Mas em que momento tu percebesse que estavas com depressão? Olha, no exato momento, estava sentado numa mesa dentro do colégio, eu era coordenadora de terceiro ano, observando no intervalo os alunos no pátio, correndo e tal, e eu senti naquele momento um vazio, como se nada fizesse sentido. E esse primeiro momento eu descrevo depois num livro que vou publicar em Portugal. Depois desse período, acho que não pode dizer que tirou alguma coisa boa de uma coisa tão triste que é a depressão. Mas tu começaste a escrever com mais emoção, te conhecendo melhor, passando por esse processo, como é que foi? De tudo se pode tirar uma coisa boa. Mesmo uma coisa muito ruim. Por mais que aparentemente você não entenda ou você não perceba que aquilo era ruim, que aquilo podia te trazer algo de bom. Por mais que seja um caos absoluto, você sempre tem algo de bom. E o que me trouxe a depressão? Me trouxe um livro a ser publicado em Portugal. O nome do livro? Do Caos, A Depressão em Fragmentos. Então, 10 anos depois, tenho esse livro pronto. Então, a depressão me trouxe isso, me trouxe o autoconhecimento, a percepção de que todos têm as suas dificuldades, de que não existe aluno burro, não existe aluno que não sabe escrever, existe o aluno que é traumatizado com a escrita, existe o aluno que tem dificuldades as mais variadas na hora de estar escrevendo, que tem limitações
aparentes. Então, o professor entender que o aluno... E dá de perceber em cada aluno, assim, conhecendo um pouquinho de cada um, esse diferencial, assim, esse aluno é travado, esse aluno tem dificuldade, esse tem um grande potencial, esse tem muita emoção para colocar no seu texto. É visível isso? Basta olhar realmente para o aluno. Ou será que tem uma capacidade especial? Não sei se é capacidade especial, eu tenho uma sensibilidade... Um dom. Talvez, alguns dizem que sim. Mas é de começar a perceber o outro de verdade. Tem uma brincadeira que eu faço quando você passa por alguém na rua: oi, tudo bem? A pessoa fala: oi, tudo bem. Mas você está esperando a resposta? De verdade? Ou você fala tudo bem por falar? E aí de repente alguém te diz: não estou bem, quero conversar agora. Você vai parar e vai ouvir aquela pessoa? Normalmente não, ninguém faz isso, né? Não. Então, não, e até é educado nem responder, né? Que só está tudo bem, mesmo que não esteja. Isso. Então, eu acho que essa questão da escrita e da vida como professor é isso, é você perceber individualmente cada aluno. E o lado gratificante é o resultado da nota, da redação do teu aluno, ou é o teu aluno te olhar e dizer: agora eu gosto de escrever? Os dois são bons. O que é mais gratificante? Acho que mais gratificante é o que aconteceu faz pouco tempo. Eu consegui reunir mais de 200 alunos numa prática de escrita à tarde, que é um contraturno. Um convite foram. Então, num país onde não se lê, onde não se escreve tanto, você ter 200 alunos de 17 a 23 anos numa sala de aula escrevendo, acho que isso é o mais gratificante. E agora tu está lançando em Florianópolis o teu livro, esse Aura Clara. Aura Clara e Outras Cores. E Outras Cores. E esse livro trata do quê? São 50 poemas em prosa com o tema amor e espiritualidade. Então no próximo bloco a gente continua o lançamento do livro do Pablo. Até lá. Pablo, conforme combinamos ontem, e o convite foi feito, e estamos aqui no lançamento do livro, na noite de autógrafos. Qual é a sensação de uma noite tão especial? É um sonho realizado. Não é o primeiro livro publicado, mas como já faz uns 10 anos desde a última publicação, e agora é uma nova fase de escrita, de amadurecimento, é um sonho como se fosse o primeiro. E é possível viver de escritor nesse país? Só como escritor, só publicando, não. A porcentagem de direitos autorais é pequena. Então, você pode viver como escritor se você for escolher pela autopublicação, mas aí você precisa ter canais de venda, você precisa ser um professor, um palestrante. E esse foi o teu caso? E esse é o caso do Aura Clara, né? Que seria o caminho, né? Acho que ser palestrante, ou você ter alguma publicação, como é o caso do Caos, que é uma publicação em Portugal, que já comentamos, que aí é uma publicação internacional, e isso te eleva um status um pouquinho diferente, as pessoas te olham um pouco diferente pelo fato de você publicar fora do país. Então, isso e além de escritor, você é professor, palestrante, mas qual é teu sonho? É levar assim só para o lado do escritor? Hoje eu sou um escritor que dá aula, eu não sou mais um professor que escreve. Hoje eu tenho 2 dias fixos como professor, e os outros todos para me dedicar a palestras e à escrita. E a escrita precisa de um tempo especial, aquele ócio criativo. Você consegue escrever no meio do caos, né? Você consegue escrever num dia depois de um dia de trabalho, entre uma aula e outra, no meio de uma aula que os alunos estão escrevendo, você consegue escrever. Quem tem essa coisa da escrita, ele consegue. É claro que há alguns escritores que não, precisam de uma rotina, de um horário, etc. No caso da prosa poética, uma Aura Clara, eu escrevi 25 textos em 25 dias. Ele teve 2 etapas. Como é que foram essas etapas? Essa etapa de 25 dias, que teve uma musa inspiradora, e aí, claro, cada dia saiu um texto, né, mas não pensando no livro. E uma etapa anterior, que daí mais ou menos uns 3 a 4 meses, em que eu escrevi os outros 25 textos. De repente, chegou no final, eu percebi que eu tinha um livro. Eu tinha textos que falavam da mesma coisa, que tinham uma ligação, como se eu tivesse pensado o livro antes de acontecer.
Mas tu tivesse alguns momentos, né? Tanto o teu livro do caos, que tu estavas vivendo um momento difícil, e depois um momento de amor, que veio essa obra. Então são dois momentos distintos, dois momentos fortes. Isso é preciso para escrever? Ajuda. A vida morna para o escritor, ela deixa a escrita morna. O escritor que tem uma rotina diária, que tem uma crônica diária no jornal, não tem como fugir. Né? A escrita é aquela escrita rotineira. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade. O jornalista vive isso, etc. Agora, aquele que mexe com poesia, que trabalha com romance, ter um pouco de emoção, um pouco de situações de adrenalina, vamos chamar assim, ajudam, impulsionam, inspiram, o texto flui. A vivência. Hoje me perguntaram, para ler poesia precisa de alguma coisa especial? Eu disse, basta você também saber ler as pessoas. Se você sabe ler as pessoas, você vai conseguir ler poesia. E o que é ler as pessoas? É não só perguntar, oi, tudo bem, e não esperar a resposta, mas é mergulhar naquele que está falando. É quando você estiver, estou conversando contigo, agora estou te percebendo. Já comentei e disse, você é sensível e agitado ao mesmo tempo. E hoje descobri que você é questionadora. Hoje mais ainda, né? Isso é ler. Isso é um exercício. Ler poesia, sim. Por isso muita gente tem dificuldade de ler poesia. Por quê? Porque nem sabe ler o outro, aquele que está do seu lado, o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Você não olha para a pessoa mais e entende o que ela está vivendo. Eu percebo isso no dia a dia. Então, mas essa é uma sensibilidade de poucos. Mas é uma sensibilidade que todos podem trazer à tona. Basta querer. A gente poder deixar um pouco de ser egoísta, né? Claro, se autoconhecer, mas não ser egoísta, que é uma diferença aí, né? De você ter um autoconhecimento, a questão do egoísmo, de pensar só em si, há uma diferença, de você começar a exercitar isso. E a escrita, a minha escrita, eu acho que ela se aprimorou um pouco por causa disso. Quando eu comecei a observar mais as pessoas, a prestar mais atenção nelas, no interior delas. E é um exercício, todos conseguem. Todos conseguem, todos têm essa sensibilidade. Alguns já desenvolveram um pouco esse dom, essa sensibilidade aumentada, mas todos têm. Eu acho que é isso que quando você alcança isso, você se torna um leitor melhor, não só de livros, como de mundo. E aí vem o escritor, e aí vem o profissional, e aí vem tudo, né? Se você é um bom leitor, você se torna um bom profissional. Isso em qualquer área. E dentro do teu livro, o leitor consegue ter uma interpretação diferente daquela que tu imaginasse no momento? Ele consegue? Sim. Várias vezes, né? Sim, várias vezes. O livro, ele se abre, né? Como são prosas poéticas e trabalha com um texto ambíguo, um texto com duplo sentido, então é um livro que permite várias interpretações. Então você pode ler, de repente, querer discutir comigo o texto e você achar uma situação completamente diferente do que eu estava pensando na hora de escrever. Não, naquele momento. Isso é comum. Pablo, sucesso. Eu desejo um sucesso hoje e sempre. E depois, mais obras, novas obras, sucesso no livro que vai ser lançado na Europa esse ano ainda. E eu queria uma dedicatória. Vamos lá? Uma dedicatória. Da sensibilidade que provoca, perguntas e sorriso azul. Marejados olhos encantados e mais perguntas, mais sorrisos. Mais palavras a inspirar a dúvida. Assim a noite de hoje, a lua por vir e o sol de amanhã.